Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana. É o último programa desta temporada 2023. Estamos com José Faustino Silveira Cunha, como é habitual, para analisar os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. Bem, o primeiro é mesmo do dia desta sexta-feira. O secretário de Estado da Defesa pediu admissão após a revelação de um caso de uma assessoria fantasma. Ora, o pedido de Marco Capitão Ferreira acontece depois de ter sido noticiada a contratação de um assessor fantasma, assim foi contado pela imprensa, quando liderou a empresa pública de defesa. A admissão foi feita por Miguel Fernandes, ex-administrador do Alfeite, para assessor da administração da holding de defesa IDD, Portugal Defence, mas o gestor nunca foi visto a exercer funções nesse local. Mas isto junta-se a um outro caso que já vinha de trás de suspeito do governante ter realizado uma assessoria de 61 mil euros prestada em 5 dias ao Ministério que agora tutela como Secretário de Estado da Defesa Nacional. José Faustino, é mais um caso neste governo? O que é que se passa? Ora, muito boa tarde a todos. É de facto mais um caso. A análise que faço disto é muito simples, é aquilo que temos aqui vindo a dizer e que eu assumo a responsabilidade. Aquilo que digo, nota-se um movimento, se assim se pode dizer, a nível nacional, europeu, internacional e europeu, que é o nível dos políticos tem vindo a descer bastante e cada vez desce mais e de forma muito acentuada. Este governo, estou convencido, e aqui tenho dito, que é o pior governo que Portugal alguma vez teve, porque, por exemplo, aponta-se como grande proeza a macroeconomia, as contas certas. Bom, mas António de Oliveira Salazar teve as contas certas 48 anos e foi o que foi, e foi a desgraça que foi, e foi tudo tempos de má memória que nós nem queremos pensar nisso. Portanto, há certas coisas que dizem pouco ou que só dizem porque a gente quer que digam e por aí adiante. É evidente que este senhor que ocupa o cargo de Secretário de Estado, como todos os outros, e eu sempre aqui digo o mesmo, não me esqueço, goza, como todos os cidadãos devem gozar, da presunção de inocência. Até porque, quando há estas coisas de dinheiro, e o país, do modo geral, culturalmente, está a endoidar, como eu costumo dizer. Ou seja, já falaremos nisso mais à frente, mas as pessoas preocupam-se com pormenores de coisas que não têm importância absolutamente nenhuma. E coisas que são perfeitamente normais e vulgares, especialmente no setor privado, no setor público. É evidente que isso não pode ser, porque isto vem a propósito das empresas públicas, que têm um estatuto semelhante às empresas privadas, pagam ao colégio dos meninos, pagam aos seguros, pagam aos carros, pagam ao periquito, pagam isso tudo. Mas isso é assim mesmo. Isso é assim em todas as grandes empresas. Porquê? Porque é mais despesa para a empresa, o funcionário ganha um ordenado mais baixo, mas recebe uma série de benefícios e regalias, que contas são feitas, enfim, para compensar de engenharias fiscais, coisas que se fazem, que os pequenos não têm a possibilidade de fazer, e que não são ilegais e são legítimas, é bom dizer isto. Portanto, não se sabe em bom rigor o que é que aqui houve. Se o homem contratou alguém que não existia, porque um fantasma é pouco provável que tenha contratado, o chamado consultor fantasma, se calhar pagou ele próprio algum trabalho que quis fazer, que ele próprio tinha qualificação para fazer, mas também não pode, tem que entregar a alguém, ou alguém um testa de oferta. Eu não sei, não sei as evidências desta situação. No entanto, ele em consciência achou que se devia demitir, fez bem. Agora, não deixa de ser mais um a juntar a tantos outros que bastante nos têm preocupado e que bastante devem preocupar. Portanto, eu acho que este governo está muito abaixo de zero, portanto é uma coisa já indescritível. Não há mais a dizer do que isto. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Este caso levanta depois também estas suspeitas. O José Faustino fez aqui algumas descrições desta forma de funcionamento, necessária às vezes de ter o assessor, de prestar um serviço por alguém que não é o próprio, etc. Casos como este levantam precisamente essa suspeita. É mais um problema
para o Governo ou não? Ora, boa tarde. Bem, eu vejo estes casos sempre, claro. Faço, digamos, partilho a tese de que é claro que as pessoas são sempre inocentes até prova definitiva em contrário, mas a questão que se põe é esta. Claro, o Secretário de Estado se demitiu é porque achou que realmente alguma coisa não estava bem, fez bem em fazer isso, claro. Agora, é evidente que há aqui duas questões que são talvez um bocado diferentes, que a assessoria que ele prestou não, e isso é claro, agora também é passível de investigação pelo Ministério Público, mas a questão que se coloca é um bocado esta. Vamos cá ver, isto está, eu diria assim, nós estamos a assistir de há uns 30 anos para cá, anos 90 para cá, àquilo que se pode chamar uma espécie de, como direi, uma espécie de, digamos, de abandono, digamos, da cultura de uma certa ética pública que existia nas sociedades ocidentais, pelo menos. E esse abandono verifica-se depois com casos destes. Ou seja, independentemente de ser verdade ou não, a verdade é que se o Secretário de Estado pediu admissão é porque há qualquer coisa que, enfim, está a correr mal. Acontece que, se tudo isto for verdade, sublinho, acontece que naturalmente instalou-se uma espécie de cultura onde nada tem importância. Claro, e nada de importância, porquê? Porque passou a ser tido como normal um certo tipo de comportamentos, que aliás isto junta-se tudo numa espécie de bolo geral que tem muito a ver com uma certa mentalidade que se instalou. É bom lembrar que é assim, porque há uma mentalidade realmente muito, eu diria até, sem querer ser moralista, mas é assim, é uma mentalidade materialista no sentido negativo do termo, ou seja, não filosófico, mas materialista do termo, ou seja, mas vulgar do termo, ou seja, instalou-se uma mentalidade que é esta. Eu estou aqui como que para ganhar o meu e pronto, final parágrafo, e portanto faço o que posso, e portanto nada tem importância em termos de grandes princípios que deveriam nortear, enfim, o funcionamento da administração pública, pelo menos, e do Estado, e naturalmente, claro que isto também tem a ver com uma certa mentalidade social que também se instalou no país e nas sociedades em geral, por uma razão, porque aliás a melhor prova está em que aparentemente as pessoas não se importam com nada. E note-se que estes casos e casinhos que têm vindo a rechear, digamos assim, nos últimos tempos da nossa governação, mostram também isso, mostram que, por exemplo, as pessoas não dão grande importância a isso. Isso é muito mau sinal. É muito mau sinal porquê? Porque nós também temos os políticos que merecemos, isto é quando isto acontece com tanta frequência, é porque está instalado na opinião pública a ideia de que as pessoas fariam algo semelhante se estivessem no mesmo lugar. Portanto, eu acho que há uma certa desmoralização da vida pública em geral. E é esse o problema. E agora, isto tem consequências políticas de médio e longo prazo. E é aqui que o sistema político fica em causa. O sistema político começa a ficar em causa precisamente quando não é capaz de reagir com certos princípios, digamos, com certos princípios a estas situações. Porquê? Porque está habitado por pessoas que, no fundo, para quem tudo isto é normal, quiçá legítimo. E isso, é claro, é um erro que se vai pagar caro a prazo. Da demissão do Secretário de Estado da Defesa, Capitão Ferreira, passamos para a greve dos médicos. Aliás, os serviços de saúde continuam em destaque nas notícias, mas desta greve dos médicos, que durou 2 dias, os impactos foram sentidos nos hospitais e nos centros de saúde. Os médicos dizem que a proposta de 20% de aumento do salário tem uma moeda de troca que não é aceitável, a perda de direitos, mas também a falta de atenção aos próprios doentes. Dizem que são exigidas consultas de 15 em 15 minutos, chegando quase a 40 consultas diárias, e afirmam que estão a ser empurrados para fora do Serviço Nacional de Saúde e também do país. A proposta do Governo consta de um suplemento salarial de 20% face ao salário base, em troca da dedicação plena para médicos que trabalham em hospitais, sendo essa obrigatória em centros de responsabilidade integrados. Mas implica também que os médicos aceitem um aumento do número de horas extraordinárias de 150 para 350, o que, de acordo com a FNAM, a Federação Nacional de Médicos, é uma medida inconstitucional. É mais uma luta que está na rua, José Faustino, contra o Governo? Será que vai ser encontrada uma solução ou esta luta vai continuar até ao final da legislatura? Não, vai durar até ao final da legislatura enquanto durar este Governo ou eventualmente, na eventualidade de vir outra ainda pior, não é? Portanto, este Governo não sabe gerir a saúde. Portanto, isto põe-se aqui o mesmo problema que eu costumo dizer da TAP.
Portanto, em Portugal não se sabe gerir a TAP. Tem que se recorrer sempre a gestor de fora, está provado que não sabe gerir. Em Portugal sabe-se gerir. Salvo erro, o Dr. Paulo Macedo, é assim que ele se chama, né? O homem lá das caixas de depósito, foi Ministro da Saúde no tempo de Passos Coelho e geriu bem a saúde, com falta de dinheiro, com a Troika, com tudo, geriu o Ministério da Saúde. Portanto, ele é gerível. Da área do Partido Socialista, o Correia de Campos, já há uns anos, também sabe gerir, sabe de saúde. Portanto, há quem saiba, não é? Agora, não é seguramente esta gente que por lá tem andado. Nem a doutora Marta Temido, nem este atual, nem isso tudo. A parte de ser médico e tudo mais. Agora, estas coisas não podem ser feitas contra os médicos e contra os profissionais de saúde e muito menos contra os utentes. Eu nesta coisa da medicina sou especialista, a minha especialidade é utente. Eu sou utente, estou especializado nisso. E, portanto, posso falar como utente. Devido à idade que tenho mais necessidade, tomo medicamentos, tenho as minhas maletas, tenho que ir ao médico, vou nos médicos, tudo isso, e verifico o seguinte. E as medidas que eu ouço são exatamente ao contrário daquilo que deve ser feito e daquilo que eu sinto, da minha experiência, aquilo que a vida me diz. Ou seja, isto da dedicação obrigatória é uma estupidez do tamanho de um comboio. Porque o país tem que caminhar para o nosso regime. É uma democracia liberal. Isto tem que caminhar para a liberalização. Portanto, o médico tem que ter dedicação àquilo que quiser e entenda, desde que se dedique bem e feito com competência. Eu reafirmo que vejo com muito bons olhos que os médicos que trabalhem no Serviço Nacional no Serviço Público e que exerçam nos hospitais privados, em simultâneo, dêem consultas no privado e tudo isso, e que possam receitar como já podem, que possam indicar meios de diagnóstico, que podem ser feitos no privado ou no público. Aliás, este problema do público e do privado é outra estupidez que se lançou, que não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, esta liberalização, esta flexibilidade, tem que ser, no meu entender, e aí já não sou especialista, tem que ser entendido em termos de gestão, em termos de benefício-custo. E depois é uma questão de cumprir objetivos. Isso já foi feito no tempo de Passos Coelho, no tempo de Sócrates. Já se experimentaram essas experiências, passa a redundância. O Hospital de Évora já teve uma autonomia extraordinária, praticamente total, não é? Que podia ser aprofundada, mas não, tudo andou para trás, andou tudo para trás. E agora é completamente ridículo, é impossível, consultas de 15 minutos. Eu via com bons olhos bonificar os médicos, pagar-lhe o mais justo, de haver, por exemplo, uma linha direta, hoje tanta coisa, tanta inteligência artificial, tanto digital, tanto deslumbramento. Se calhar o utente devia ter acesso ao seu médico através do telemóvel, através de um e-mail a perguntar isto ou aquilo, coisas que se calhar o médico resolve em 2 minutos e que o doente fica com mais tranquilidade. Não andar com engenhocas dos INEMs, do SS24, do telefone 24, do telefone 25 e 32 e invenções de incompetentes, este é que é o problema. E depois criaram o ensino, as pessoas também se queixam do mesmo. Eu não sou advogado de ninguém, os médicos sabem-se muito bem defender e os enfermeiros e tudo isso. Mas aquilo que eu verifico, e comparativamente, é que cada vez há mais um excesso de burocracia. E é preciso vermos que passámos um período de transição, que hoje penso que já está ultrapassado, mas enfim, em que os médicos tiveram que se adaptar à informática, a trabalhar com o computador. Quer dizer, quando eu e o professor Silvério Cunha, nos nossos bons tempos de jovens, quem nos dera, íamos ao médico, não havia cá computadores nenhum, nem de perto nem de longe. Isso é uma coisa recente. Teve que haver uma adaptação de tudo a todos os procedimentos, e os médicos tiveram uma grande dificuldade, porque a forma de estar perante o doente modificou-se completamente. Costuma-se dizer, aqui neste caso tem que estar com um olho no doente e um olho no computador. Portanto, tem que dar atenção, está a tomar notas com aqueles gatafunhos que eles faziam, de letra de médico, dizia-se, os apontamentos, as receitas, isso hoje é tudo feito informaticamente, e é bom, porque fica lá registado. Agora, é preciso saber tirar partido disto, porque também não é preciso para perguntar ao médico, olha lá, este comprimido que o senhor me receitou, parece-me que isto me está aqui a criar umas comichões e tal. Ele se calhar resolve isto em 2 ou 3 minutos, olha, mudo para o outro tal. Pronto.
ou com a ajuda de algum auxiliar ou qualquer outra coisa, digo eu. E vejo tudo em caminho contrário, vejo fazer coisas estanques. A exclusividade, claro, mas só para acabar, exclusividade e depois horas extraordinárias. Mas não estou a perceber. Eu suponho que o professor Silvério Cunha na universidade tem X horas para fazer determinadas coisas, não faz horas extraordinárias. Suponho eu. Em qualquer profissão é assim. Horas extraordinárias. Como é que se faz um contrato de exclusividade com um profissional, ainda mais um médico, ou seja, um quadro superior, não é por ser médico, e depois lhe exige uma quantidade de horas extraordinárias? Bom, se o horário que é estipulado não serve, então tem que se dar às pessoas não apenas exclusividade, mas tolerância de ponto, de isenção de horário, que são de facto mais 20%, é o que diz a lei. É o que se faz cá na privada. Há quem tenha isenção de horário. Mas isso é outra coisa completamente diferente. Portanto, isto é tudo feito com os pés. E é o que tenho a dizer, mais nada. Silvério Cunha, esta luta vai ter um fim? Bom, eu penso que não, e por duas razões. Primeiro, há uma questão de ordem geral, que é o seguinte. Claro, o Governo não quer discutir neste momento salários, nem quer discutir uma política geral de salários, porque evidentemente sabe que isso implicaria pensar uma política global de salários no país, pelo menos no setor público, e isso é uma coisa que são questões de fundo que o Governo não está interessado em fazer isso por uma razão muito simples, porque isso era pensar, digamos assim, certo tipo de coisas mais fundamentais, e os governantes hoje não pensam em questões fundamentais, pensam nas questões imediatas e na conjuntura, não é? Ponto 1. Esse é o primeiro aspecto. Claro que isso faz com que o Governo automaticamente, no que respeita às reclamações e às exigências de cada setor profissional, nunca queira ceder, porque tem medo daquilo que a ciência política já ficou conhecido como o fenómeno do neocorporativismo, ou seja, perde-se o pé porque, naturalmente, qualquer pessoa acha que a sua função é sempre muito importante e é fundamental. E discutir isso é sempre relativamente subjetivo, porque depende do critério de base e do ponto de onde se parte. Portanto, a questão nunca pode ser resolvida se não for com uma política global, uma filosofia política global de salários. Bom, isto é o ponto 1, que é geral. Portanto, acontece naturalmente, as classes profissionais nunca serão satisfeitas por essas razões. Pronto, porque avançam sempre com os seus argumentos próprios de cada uma. Ora, o caso em si. Em primeiro lugar, eu acho que isto é um disparate completo nesse aspecto. Eu não tenho nada contra o facto de um médico querer ter dedicação exclusiva no serviço público, se quiser, muito bem. Agora, evidentemente que ninguém tem uma dedicação exclusiva com mais de 20%, ou seja, um disparate absoluto. Nestas profissões, a dedicação exclusiva seria mais 50%. Pronto, era assim mesmo. Acontece que, por outro lado, o que é grave também aqui, e portanto é inaceitável de facto, sendo verdade, parte desse princípio, naturalmente, este tipo são as condições de trabalho concretas. Ou seja, exigir mais não sei quantas horas anuais, exigir que se façam metas quantitativas, porque as cidades de hoje anda-se obcecado com as metas quantitativas e não com as metas qualitativas, porque é claro, a qualidade é muito mais difícil de medir do que a quantidade, não é? Esse é sempre o velho problema e, portanto, é tal simplificação que as cidades têm sempre a tendência para realizar, é a simplificação da coisa, portanto, quantifica-se e não se qualifica. Ora bem, acontece que consultas de 15 minutos são, digamos, é o ridículo instalado, se assim se pode dizer. Porquê? Eu posso admitir que haja uma consulta que demore 5 minutos por razões que para mim até são excepcionais, porque normalmente acompanhar uma pessoa desde o diagnóstico inicial até de tratamentos, acompanhar um doente, etc., implica muita coisa mais do que, digamos, isto até dá a impressão que estamos a falar de quase uma espécie de inteligência artificial, onde as pessoas têm perguntas, digamos, e respostas esquematicamente pré-delineadas. Claro que não é assim, portanto, isto é um bocado ridículo até, e é um contrassenso. Não há condições de trabalho com consultas de 15 minutos. Não há capacidade, a medicina, ao contrário do que se julga, e há uma investigação médica a esse nível, levada a cabo não no sentido clínico do termo, mas no sentido até mais profundo, antropológico do termo. Toda a gente sabe que a relação médico-doente é uma relação mais complexa do ponto de vista até psicológico, antropológico, etc. E, portanto, pode dizer-se que o Ministério da Saúde, ao fazer isto, mandou para o caixote lixo todos esses aspectos importantes. Toda a gente sabe que são importantes. Portanto, evidentemente que as condições de trabalho oferecidas
oferecidas são más, as de exclusividade também são más, ambas são ridículas em si mesmas, além de insuficientes, são ridículas, além de negativas, porque evidentemente que isto não leva a nada, a lado nenhum, não vai melhorar nada, vai piorar. Portanto, acontece que são pseudo-reformas que, a meu ver, não são, porque uma reforma é para tornar as coisas melhores, digamos assim. Portanto, isto não vai reformar nada, vai é tentar cumprir metas, que é a obsessão das cidades de hoje, as metas, porque fere-se tudo com metas, e acontece que está-se a esquecer de uma coisa muito importante, é que a saúde de um país, como, sei lá, outros setores, aliás, mais estáveis, são coisas que são assuntos e temas que implicam tempo e implicam muita capacidade, além de meios até tecnológicos, que deve dizer-se Portugal também não tem, porque nós também não temos aquela capacidade de outros países de terem meios tecnológicos tais que até eles próprios permitam, por exemplo, uma consulta de 15 minutos, porque uma pessoa só precisa ser atendida por 4 médicos diferentes, 15 minutos cada vez. Pode acontecer isso. Conheci uma pessoa num país nórdico, por exemplo, que teve um problema, que suspeitava que era um problema grave, foi rapidamente, teve uma consulta de facto de 10 minutos. Porquê? Porque enviaram para um instituto específico dentro daquele hospital que tratava do assunto, onde então aí teve uma consulta que foi de 1h30. Pronto, aí está o exemplo, não é? Portanto, estas médias que se fazem, as médias são ridículas em si mesmas, porque não podem cuidar, e na saúde são mesmo ridículas. Portanto, acho que isto não resolve nada e a exclusividade é um disparate e, portanto, as condições da exclusividade e as condições de trabalho são todas disparatadas. Portanto, não percebo como é que se insiste nestas coisas, porque e depois esta coisa de se aumentar de 150 para 250 horas, isto é, afinal de contas, isto não melhora, piora, quer dizer, isto não se entende, não tem sentido, é que não faz sentido nenhum. Eu gostava, não sei, acho que faz falta um bocado parar-se e olhar-se para as coisas. Claro que eu devo dizer, por fim, não posso deixar de acrescentar, na sequência do que já disse anteriormente, acho que isto tem muito a ver com a sociedade em que se vive. Porquê? Porque as pessoas ao mesmo tempo, por exemplo, se formos aí perguntar no inquérito de rua, eu aposto aqui, como se antigamente se dizia, singelo contra dobrado, que a maior parte das pessoas, se for preciso, até nem quer que os médicos ganhem muito mais. Claro. Porquê? Porque eles não ganham. É isso que é tal pensamento que há, que devia haver sobre o que é uma filosofia política das coisas. Acha que deve ganhar o mesmo que o médico. Naturalmente. E, portanto, acontece que esse é o problema que se põe. Não se melhora por essas razões. Enquanto a greve dos médicos se faz sentir nos centros de saúde e nas urgências, o Governo está a planear a admissão de 300 médicos cubanos para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Já tivemos diversos médicos cubanos no país. No Brasil e em Espanha existem realmente muitos médicos cubanos ao serviço. Faz sentido fazer este tipo de contratos com o Estado cubano, José Faustino? Eu acho que vale a pena se o contrato for sério. Havia para aí uns contratos que se fizeram com empresas prestadoras de serviço em que o médico era miseravelmente pago, pagava-se aquilo que era justo, aquilo que o mercado recomendava, mas depois o profissional, o médico, recebia uma miséria. Portanto, era uma exploração, é como o de Mira e como a extração das amêijoas no Tejo. Portanto, é para falarmos claros. Portanto, isto vem dizer uma coisa que é importante. Eu acho que os médicos, se estão descontentes, têm todo o direito à greve, se bem que eu apelo àqueles e os enfermeiros e essa gente toda que tenham sempre em linha de conta, e como eles sabem melhor que ninguém, que as greves deles são muito importantes porque prejudicam as pessoas. Joga com o que é de mais importante para todos nós, que é a vida, não é? E eu sei que é nos centros de saúde, mas seja lá como for, mas os médicos são responsáveis e farão aquilo que melhor entenderem. Agora, há aqui uma coisa em que eu não dou razão aos médicos, e isto vem provar. Há falta de médicos. Portanto, não pode haver restrições aos cursos de médicos. Os cursos têm que ser bons, isso estamos de acordo. Têm que ser como os que temos que ter mais. E temos que admitir mais alunos para a medicina. Não pode haver um filtro à profissão de medicina. Peço imensa desculpa, têm todo o direito de ganhar bem, de ser bem remunerados, de ser bem tratados, de trabalharem liberalmente, como bem entenderem e tudo mais. Mas têm que estar em pé de igualdade com as outras profissões. Quer dizer, não há números clausos para economistas, nem para juristas, nem para coisas dessas. E, portanto, a prova que há falta de médicos é que tem que se contratar médicos vindos de fora. Não tenho nada neste momento contra esse tipo de contratação, médicos
que falem espanhol, que falem português, portanto, do Brasil, verificarmos se as qualificações são iguais às nossas, antes de ser, com alguma outra diferença, isso tudo feito de forma honesta e correta, não tenho nada contra. Mas vamos olhar para o essencial. Há falta de médicos. E agora, então, com os que estão a reformar, vai haver falta de médicos. Portanto, o planeamento não está bem feito. Peço imensa desculpa. Têm que entrar mais alunos para as faculdades de medicina. Silvério Cunha, é uma resposta à falta de médicos? Bem, que há diversas críticas à possibilidade à falta de médicos, contratação deste tipo de médicos também. À falta de médicos há, e a melhor prova disso é que até um grande hospital privado que nós temos neste momento já admitiu que faltavam-lhe agora obstetras. Curiosamente, isso eu sei que na comunicação social não passa com tantos debates como há com outros casos, mas acontece que, por exemplo, isto agora foi admitido já, e até um caso que esta semana foi revelado, foi esse, não é? Portanto, há falta de médicos. Deve dizer também que os médicos cubanos, ao contrário que se julga, Cuba tem uma excelente medicina, até tem grandes descobertas, inclusive na medicina. Cuba tem uma boa medicina. Acontece que não tem nada, portanto, contra a vinda de médicos estrangeiros, desde que, enfim, possam comunicar bem em português, naturalmente, ou que se possam entender bem, nada tenho contra, e, portanto, também podia vir de outro país qualquer, quer dizer, desde que tenha boas escolas de medicina, obviamente podia vir. Mas de preferência que falem português ou que se perceba. Naturalmente. Mas quer dizer, o que eu estou a dizer é, não tenho nenhuma, não tenho nenhuma negatividade, não tenho nenhuma negatividade geral. Agora, acontece que, de facto, é verdade. O grande problema que se coloca é este. Agora, não pode haver aqui neocorporativismo, no sentido de depois se vir estabelecer, como algumas ordens querem, não reconhecer os diplomas, não sei o quê, e pôr obstáculos e tal. Isso não pode ser por uma razão, porque uma de duas. Ou nós, de facto, temos, de facto, o dobro dos números de alunos em medicina, digamos, o dobro de alunos, ou então isto, na realidade, não dá, acaba por não dar, e então tem que se contratar pessoas que vêm de fora e que, deve dizer-se, aliás, já cá estão, muitos deles, diga-se passagem, já cá estão, e têm cumprido bem as suas funções, portanto, em geral, naturalmente. Acontece que, por conseguinte, acho que isso não tem problema nenhum quanto a esse ponto, e por isso também não percebo muito bem, espero, portanto, que as ordens aqui envolvidas não venham a pôr problemas de caráter neocorporativo, porque isso cai-lhes também muito mal, muito mal. Bem, nesta revista da semana não deixamos a saúde. Neste caso, a saúde também do Presidente da República, que numa sessão pública desmaiou, teve de ser transportado para o hospital onde fez uma intervenção cirúrgica há alguns anos. Diz que o que aconteceu foi uma quebra de tensão na voz do próprio, repentina, para o qual tinha contribuído um cocktail de um alimento que se vende nas farmácias e um moscatel que tinha bebido num dia de calor, nesse próprio dia. José Faustino, devemos estar preocupados com a saúde do Presidente da República ou não? Eu pessoalmente não estou. Vamos lá ver. O Presidente da República acho que é uma pessoa saudável. E se há alguns problemas com a idade tem, se há alguns problemas de saúde tem, parece-me que o principal culpado é ele, porque eu já o ouvi na televisão em direto, ainda ele não era presidente, uma especialista médica a dizer que ele, sim senhor, que se aguenta, explicou como é que aquilo tudo funcionava, mas que o aconselhava a dormir mais 2 ou 3 horas do que dorme. Portanto, isso vi eu, em direto e a cores, como costuma dizer. E agora o que ele teve foi uma quebra de tensão, é uma coisa que nos acontece a todos, não é? Portanto, a mim, felizmente, acontece-me pouco, ou que eu me lembro, nunca me aconteceu assim uma coisa tão grave. Porque também tenho algum cuidado, digamos assim, não faça aquele tipo de asneiras que eu sei que ele faz. Também não as posso fazer, porque isto às vezes não é quem quer, é quem pode. Ele pode porque, apesar de ser mais velho do que eu, comparando-me agora neste caso, ele pode porque é uma pessoa saudável, certamente muito mais saudável do que eu. Agora, o Presidente Marcelo tudo faz um espetáculo. Quer dizer, se fôssemos levar a coisa a sério, o Presidente entrou no hospital, saía da mesma forma que entrou num carro, ia para casa, ia para o palácio, não sei o quê. E o médico dava o boletim médico, fazia o relatório, não é? Assim é que é. Não, ele é que fez o relatório médico. É uma coisa... Eu já não digo nada. Foi um exagero fazer esse relatório médico por ele próprio à hora do telejornal? Então, é exagero. É o Marcelo. Então, até saiu a hora do telejornal e tudo. Então, o que é que se pode dizer mais? É o Marcelo. Agora, com toda a franqueza,
isto não, eu acho, analisando as coisas friamente, isto não pode ser motivo de preocupação dos portugueses. Portanto, o homem não está mal. Aliás, os médicos disseram isso. Portanto, ele tem que ter cuidado, mas isso é um problema que é dele. Agora, aquele estilo, aquelas coisas, disse ninguém. Como é que seguram um homem daqueles? Não seguram. É com calor, anda de um lado para o outro, não para. É natural. Depois não come, não almoça, não dorme. Muito aguenta ele com aquela idade. Olha, eu nem metade disso aguentava. Tu o que é que há de agora dizer? Agora, preocupar-me. E preocupo-me é com pessoas que têm cuidado com elas próprias e tudo mais, e têm cuidado com o comer, têm cuidado com as coisas, com as horas de descanso, com tudo, etc, etc, etc. Se têm hidratados ou se não, e agora, com ele, não estou preocupado. Silvério Cunha. Aliás, ia-me esquecer de uma coisa. Para acabar, consta que aqui por Évora e noutros sítios, que é igual por todo o lado, é incompetência total, é o falhanço total da administração na saúde. Há quem desista e há quem espere 24 horas para ser atendido. Porque, com uma coisa daquelas, se não fosse o Sr. Presidente da República, era atendido 24 horas depois, se fosse. Porque ele, entretanto, acordava e com o feitio dele fazia um diagnóstico ele próprio e dava-se alta a ele próprio. Portanto, estava o assunto armado. E eu, se calhar, fazia o mesmo. Se fosse um cidadão normal, nem sequer era visto por médicos. Silvério Cunha, devemos estar preocupados com a saúde de Marcelo? Bem, há uma coisa. Bem, o nosso presidente Marcelo é uma pessoa realmente muito curiosa. Agora, há uma coisa que, no entanto, eu devo dizer que, pelo que eu ouvi ontem à noite, ele, a verdade é que ele acabou por suspender toda a sua agenda até domingo, não é? Portanto, aquela ideia de que ele ia ver e ia tentar cumprir a agenda toda, que ele disse isso à hora de jantar, quando realmente saiu do hospital, ele, afinal de contas, repensou a questão e os médicos devem lhe ter dado um conselho que ele seguiu e fez bem, e suspendeu até domingo toda a sua agenda e portanto, tem que descansar. Alguém pôs isso na cabeça. Agora, acontece que, de facto, eu achei curioso porque realmente é evidente, uma pessoa que não é uma questão também tem a ver com, enfim, com, não sei, uma quebra de tensão será súbita, pode ter causas de fundo, pode não ter, mas quer dizer, os médicos não atribuem importância a isso especial nenhuma, e pronto. Aliás, eu achei graça, mas eu queria sublinhar só 2 ou 3 coisas. Uma que eu achei graça foi que o chefe da Casa Civil, num dado momento, estava ele ainda em exames, e perguntaram-lhe assim: então, mas o Sr. Presidente tenciona sair ainda hoje? E ele já? E ele respondeu assim: bem, ele para vontade dele sair já, nós é que não deixamos. Foi uma coisa que disse o Presidente da Casa Civil. O chefe da Casa Civil disse isso, enfim, é engraçado, nós é que não deixamos, está a fazer exames, senão eles vinham já, nem sequer os exames fazia. Bom, agora, ele é muito curioso por uma razão, porque eu achei de facto uma coisa espantosa ele sair e ele próprio estar com todos os pormenores, fazer os seus diagnósticos, a explicar tudo, como é que não é. Agora, eu noto uma coisa, noto que isso marca também uma coisa que é interessante. A população em geral, eu vejo isso depois pelas reações que as pessoas gostam disso. As pessoas gostam dele, gostam disso. As pessoas, adoram. no fundo, ficam sempre, digamos, que têm cuidado, sentem algum cuidado por causa disso. Ele de facto, tem empatia para com as pessoas e, portanto, é uma pessoa querida da população em geral. E, portanto, eu acho que, evidentemente, só posso desejar as melhoras, sendo caso disso. Agora, claro, esperemos que não seja nada de particular e, aparentemente, houve razões para isso. Agora, há uma coisa que é verdade que quer saber. Em dias de calor, moscatel e fortimel, nunca. Isso nunca. Eu nunca farei uma coisa dessas. Ao menos criou-se aqui uma jurisprudência nesse sentido. Eu, no tempo em que podia beber moscatel, fazia merazia, mas... Não, mas eu até moscatel é bom, mas realmente misturar isso tudo é uma coisa que pode não ser aconselhável. Do Presidente Marcelo, entramos na segunda parte do nosso programa para falar de uma notícia recente de ontem, precisamente, aqui na região. A Polícia Judiciária teve uma mulher de 56 anos por suspeitas de abuso sexual da neta e de filmar e de partilhar os conteúdos através da internet com vários homens. Os factos foram praticados no Concelho de Redondo. Esta mulher foi detida pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, da Polícia Judiciária, na passada segunda-feira, mas só ontem é que foi dado a conhecer o processo. A vítima é uma criança de 12 anos, é neta da detida. José Faustino, esta notícia surge também numa semana marcada por outro caso relacionado com violência a crianças, um caso que tem marcado muito profundamente a sociedade, que é o caso Jéssica, pela violência a que esteve ligado. Que comentários se pode fazer a mais esta notícia?
Bom, eu não sei nem comentar nem analisar uma coisa destas, não é? Portanto, a gente quando pensa que já viu tudo, estas coisas só nos filmes, não é? E às vezes aquelas graças, mas de facto o ser humano, como alguém disse, não tem limites, quer dizer, é capaz de tudo, é um monstro como outro qualquer. Animais como somos, só que racionais, ainda pior é, porque isto não tem limites. Eu, no meu estatuto de leigo na matéria, desse julgamento, esse caso de Setúbal, essa também é uma coisa do pior que pode haver, além da violência e tudo aquilo, é uma coisa recambolesca. Um serviço de bruxaria, depois a filha dada como caução por uma falta de pagamento, tráfico de droga à mistura. Eu acho que isto passa um bocadinho, extravasa um bocadinho também só o problema dos costumes. Acho que é mesmo um problema de psiquiatria. Quer dizer, eu acho que a especialidade de psiquiatria, e agora vai aqui um elogio aos médicos psiquiatras e aos psicólogos, nós às vezes damos-lhe pouco valor e é importante. E se calhar tem que se começar a pensar na sociedade. Eu posso estar a dizer um grande disparate e se estiver a fazer peço imensa desculpa. Mas eu próprio tenho essa experiência, conheço isso, qualquer um de nós conhece. Se há um problema qualquer, uma perturbação, uma coisa qualquer, se calhar nada do outro mundo, se alguém diz, não, porque é que não vai ao psiquiatra? Não. Vão ao neurologista, vão a isto, vão àquilo, mas ao psiquiatra nunca vão, ao psicólogo já vão indo, porque enfim e tal. Ora, esse mito, essa barreira tem que acabar. Porque, salvo melhor opinião, e de certeza que haverá muitas melhores opiniões que a minha, parece-me que isto é um problema de distúrbio aqui mental. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Eu sei que, portanto, dir-me-ão assim, mas o ser humano é capaz de tudo, é um monstro. Eu sei que é verdade. Agora, mas quando faz essas coisas, quando passa por lá daquilo que é razoável, será que é normal ou será que estamos perante uma perturbação ou uma doença? Eu estou convencido que estamos perante uma doença. Portanto, isto é uma coisa doentia. E isto tem que se prevenir, como muitas outras coisas da nossa sociedade, a montante, no início. Portanto, tem que fazer parte da educação, da literacia para a saúde, a saúde psiquiátrica, a saúde mental, tudo isto. E isso às vezes são coisas que as pessoas se assustam muito. E aliás, a nossa cultura, a nossa comunicação vai exatamente no sentido contrário. Há disparates que aqui há uns anos atrás, nos nossos tempos, de rapazes novos, dizem este não está bom da cabeça, coitadinho, está maluquinho, tem que ir ser tratado. Hoje acha-se absolutamente normal. É normal? Não é. Não passou a ser. Não passou. Há coisas que se percebem. E os médicos também falaram sobre isto. Mas eu acho que isto é de facto grave. Grave por isto que estou a dizer. Porque estes casos, claro que esta cidadã também goza da presunção da inocência. Continuo sempre a dizer o mesmo, porque certas coisas o tribunal tem que dar isso como provado, tem que julgar e tem que condenar. E nessa altura, portanto, aí não há dúvida nenhuma. Mas, de qualquer modo, a mim parece-me, pelo sim, pelo não, esta senhora devia ser vista já pelo psiquiatra. Assim, olho nu, como costuma dizer, devia ser, portanto, a criança assim também tratada, ver quem é que são os que veem os filmes e as fotografias que ela fazia, e ia tudo para a psiquiatria. Enfim, sem exagero nenhum, talvez com uma triagem bem feita, não, por um enfermeiro psiquiátrico, não é? Enfim, este encaminhamento, começarmos a ver esta situação toda, não é? Claro, mas isto precisávamos de gente com uma inteligência normal, capaz de planificar e de estruturar um Serviço Nacional de Saúde e um Serviço de Saúde como devia ser. Não anda cá preocupado com consultas de 15 minutos. Eu não faço ideia qual é o tempo que demora a ver uma pessoa destas, não é? Mas suponho que com 15 minutos não vai lá. E porventura é como diz o professor Silvério Cunha, tem que ser, se calhar, não logo, talvez da princípio, mas tem que ser um colégio de especialistas, não é? Um grupo de especialistas, uma junta, não sei, porque isto é um caso complicado, isto é um caso, a meu ver, isto não é de uma pessoa sã, e portanto é um problema de saúde pública, de saúde mental.
É possível que esse seja um argumento também usado pela defesa. Num caso destes, Silvério Cunha, comentário isto é faz. assim, isto é assim. Bem, normalmente o problema que se coloca, este caso, claro, em termos de violência, não é semelhante ao outro no sentido, digamos, descritivo do termo, não é? O outro roça, digamos assim, algo que é profundamente irracional no sentido, digamos, quase do mal absoluto. Às vezes há seres humanos que por vezes passam a vida nesta terra de uma forma que eu acho que é terrível, porque é um bocado sem sentido, porque é arrepiante ver certas coisas que acontecem, porque é realmente como se houvesse um mal absoluto que surge de repente, não é? O caso da Jéssica é um caso desses, tipicamente. O caso da pornografia, já infelizmente são casos igualmente criminosos e gravíssimos, mas são casos mais vulgares, não é? O caso da Jéssica é um caso de facto terrível. Agora, todas estas pessoas têm sempre um problema que se levanta, que é este. Uma coisa é, digamos, saber se agiram com a vontade de o fazer. E, sabendo isso, a sociedade reprova isso e, portanto, são imputáveis. Claro que se forem casos de inimputabilidade, eles têm que ser provados no âmbito, digamos, clínico, mas não quer dizer que, aliás, que as pessoas saiam em liberdade, diga-se passagem, podem ser obrigadas a internamento compulsivo. E até durante anos seguidos, anos a fio. Agora, a questão que se coloca para mim, seja como for, é esta. São casos muito graves. Este caso do Redondo é um caso que é mais vulgar porque liga-se muito à pedofilia e ao tráfico digamos, de crianças nesse aspecto e, portanto, e aos crimes, digamos, ligados à pedofilia. Portanto, acontece que é um caso mais normal, embora, como disse o José Faustino e bem, é inacreditável que a avó, não é? Seja a avó que é a operadora disto e esteja a ganhar dinheiro à conta disto. Claro que ela também é detentora da guarda legal, o que significa que deve ser um caso em que a família também deve estar algo desestruturada, por qualquer razão, boa ou má, não interessa, quer dizer, aconteceu isso. E, portanto, é claro, tem que se apurar muito bem quais são as responsabilidades da avó, a criança tem que ser retirada das mãos dela e, claro, tem que saber quem são aqueles que pagaram e têm que ser perseguidos e, portanto, têm que ser reprimidos e, aliás, incriminados. Claro que a pedofilia também é uma parafilia, como toda a gente sabe, embora seja uma parafilia que à partida, digamos, decorra em termos de imputabilidade penal. Por acaso, já agora, queria só ainda acrescentar uma coisa a respeito do caso da Jéssica, já que o Matias falou nisso. Esse caso, para mim, é um caso totalmente absurdo, porque é um caso que junta, o José Faustino agora falou de uma questão que é importante, é que junta uma espécie de irracionalidade absoluta a tudo, quer dizer, há uma violência brutal, mas que ao mesmo tempo é tudo irracional, porque nada tem explicação, nem sequer aquela ideia de naquela coisa de dizer assim, olha, faço isto a troco de dinheiro. Não, mata-se uma criança com tortura, debaixo de tortura, depois de uma coisa, isto é para mim inexplicável. E quase eu diria que são pessoas que de facto estão no âmbito de uma irracionalidade e de um mal completo. E claro, provando-se que sabiam o que estavam a fazer, claro que deve apanhar uma pena mais pesada possível. Agora, acontece que essas pessoas, de facto, e isto, claro, evidentemente levanta problemas de política criminal. Nós nunca devemos querer legislar em política criminal mediante casos concretos. Deve ser quando está tudo sereno e em casa com especialistas e em casa dos Estados. Mas, de facto, estes dois casos que ocorreram são dois casos que mostram claramente que temos na sociedade pessoas que, de facto, não se enquadram, digamos assim, de uma forma aceitável. E eu aqui queria fazer uma distinção, é que nós podemos compreender porque é que as pessoas por vezes são assim ou são assado. Eu posso compreender um serial killer porque é um psicopata e posso saber porque é que ele é um psicopata, posso saber que ele é porque teve um trauma qualquer na infância que aconteceu para aqui e para lá. Sim, mas a compreender isso não significa que se aceite isso. Eu posso compreender um psicopata, mas não posso aceitar que ele continue a matar, não é? Portanto, acontece que tem que haver medidas contra essas pessoas e isso é que é o problema que se coloca aqui. A repressão tem que haver, seja como for. Agora, deve haver métodos que permitam, numa política criminal, permitam perceber qual a causa destas coisas ou quais são as causas mais prováveis. Agora, a repressão dos casos concretos tem que existir, seja como for, dê para onde der. Nesta revista da semana, falamos agora do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.
Foi apresentada a versão preliminar que isenta o Governo de culpas na indemnização a Alexandra Reis. O documento deixa de fora os incidentes com o ex-adjunto do Ministro João Galamba, assim como a atuação dos serviços secretos na sequência do episódio no Ministério das Infraestruturas. Também, como disse, o documento elaborado pela relatora socialista Ana Paula Bernardo foi distribuído na passada terça-feira à noite aos diversos deputados e este relatório, de acordo com a deputada, refere que não se registram situações com relevância material que evidenciem uma prática de interferência na gestão corrente da empresa por parte das tutelas, ou seja, o Governo não interferiu com a TAP. É assim, José Faustino? O do Passos Coelho, parece que interferiu, então. Claro, isto é o máximo, então, claro. Não interferiu este. Não, eu vi logo que eu já tenho dito aqui várias vezes que sou muito cético em questão às comissões parlamentares de inquérito. Elas só servem para mostrar ao povo, em direto e a cores, o tipo de gente que nos governa e como é que isto tudo funciona. É para que servem? Não servem para mais nada. E para mais, em maioria absoluta. Portanto, eu quando vi, e já sabendo disto, e todo este ceticismo tem em relação às CPIs, e a quase tudo o que sai da Assembleia da República, também devo confessar, mas quando vi que era esta senhora, não é que a conheça, mas o passado dela, sindicalista, e digo isto porquê? Porque o sindicalista, por norma, agarra-se muito à defesa do seu sindicato, à defesa daqueles que representa, daqueles que defende. E era um quadro, portanto é uma pessoa que exprime bem as coisas e sabe explicá-las e sabe fugir às coisas e sabe ir para onde deve ir. Portanto, tudo indicava que ia sair uma coisa destas. Portanto, o SIS não tem importância nenhuma em indicar-se no relatório. As peripécias no Ministério também não. O que tem importância é saber como é que houve a privatização do tempo de Passos Coelho. Isso já é revelado no relatório. Portanto, é um relatório que para mim vale zero. E o que subsiste aqui, portanto, o resto é a preocupação, o alcance destas cabeças que nos governam só conseguem ir à marca dos carros da administração, das indemnizações, desse tipo de coisas. Agora, não sabem gerir uma companhia de aviação, não fazem a mais pálida ideia como é que aquilo é. Portanto, não podia sair, não pode sair dali muito mais que não seja as coisas, enfim, as coisas que são assim, coisas periféricas, não é? Digamos assim. Agora, não posso deixar de sublinhar uma coisa que para mim foi aquela que mais me chocou e que mais me deixa preocupado e que eu aqui tenho dito várias vezes. Não é o que é que aconteceu com o SIS e com os serviços de informação, não é isso. A preocupação é saber se os serviços de informação estão ao serviço do Governo e do Partido Socialista, sim ou não. Eu desconfio que sim. E se estão, é muito grave. E havendo um cidadão como eu, não tem importância nenhuma, mas se calhar não estou sozinho. Deve haver mais pessoas desconfiadas. E penso eu ter fundamento para estar desconfiado. Eu acho que este problema devia ser aclarado. Enfim, com as devidas reservas, provavelmente não através de uma CPI, enfim, não sei. Sei que este problema devia ser aclarado, para bem da democracia. Porque qualquer dia, ela já existe pouco. É uma democracia apenas formal. Mas qualquer dia nem formal é. É uma coisa mesmo abaixo de Putin, uma coisa parecida. Portanto, temos que ter cuidado com estas situações. Eu espero não ver as pessoas a cair das escadas abaixo, nem a tomarem chás com aranhas e chás de aranhas e coisas dessas. Eu espero bem esta situação toda. É que isto é muito grave. Um serviço de informação ao serviço de um governo e de um partido de governo com maioria absoluta pode implicar, não estou a dizer que implique, eu não estou a dizer nada em afirmativo, gostava de saber e isso devia ser apurado, mas pode implicar de fazer perfis de adversários políticos, enfim, de nacionais, estrangeiros, uma série de coisas que são ilegais, como é evidente. Não é para isso que servem os serviços de informação. Portanto, isso devia ser clarificado. Silvério Cunha partilha desta inquietação do José Faustino. A deputada Alexandra, relatora
desta CPI, Ana Paula Bernardo, refere que essa questão não fazia parte do objeto desta CPI. Está bem, mas... A questão é esta. Esta história de CPI... Como é que se diz em direito, professor? Tira-se uma certidão, não é? Sim, uma certidão. Tira-se uma certidão para um caso autónomo, não é? Agora, a questão que se coloca é um bocado esta. Este caso da CPI da TAP, claro, toda a gente sabia que não ia dar nada e aconteceu uma coisa, que ela foi rodeada de uma polémica tal sobre, aliás, pequenas questões que, na verdade, no seu conjunto, acabam por diluir tudo e aquilo que é importante. Eu devo dizer uma coisa, com toda a franqueza, devo dizer uma coisa. Quando se começava a discutir as coisas da TAP, naquela telenovela que houve nas televisões, que passava nas televisões diariamente, como se fosse uma coisa fundamental, e que, claro, também acaba por desprestigiar a comunicação social que deu esse tipo de debates. Há uma pessoa que eu devo dizer, com toda a franqueza, pôs perguntas muito pertinentes sobre a TAP, concordemos ou discordemos dele, que foi deputado do Partido Comunista. Que essa era a única pessoa que levantava só questões relativas a quê? Gestão da TAP. Questões estruturais, do ponto de vista dele, devia ser pública, devia ser estatizada, etc, etc, etc. Podemos discordar, podemos concordar, etc. Mas a verdade é esta, ele nunca se desviou disso. E devo dizer que fez perguntas pertinentes no sentido de quê? De uma verdadeira discussão sobre o que nós queríamos para a TAP. Pronto. E eu devo fazer esse elogio por uma razão, porque independentemente das soluções que estariam subjacentes às perguntas dele, a verdade é que as perguntas eram substantivas. As outras perguntas eram todas muito adjetivas e muito baseadas em suposições. E isso notou-se também um bocado neste tipo de comissão, porque as respostas, até houve cenas hilariantes, não é? Como já a gente percebeu, as respostas eram respostas que aliás aconteceu já noutras comissões de inquérito também, parlamentares, que as pessoas chegam e dizem não me lembro disto, não me lembro daquilo, não aconteceu, depois aparece alguém que diz fui eu que fiz, e depois na verdade ninguém sabe nada, depois aquele adjunto que apareceu e assim como apareceu, desapareceu, já ando reparando nesse pormenor, ele desapareceu completamente, que diz que era o computador dele, depois veio uma pessoa falar de que não era, e agarrou-se ao computador. Quer dizer, houve cenas ali um bocado de caricatas, na minha opinião, que até se aconteceram verdadeiramente, se fossem filmadas, era uma pessoa se rir, porque eram ridículas em si mesmas. Bom, depois, é claro, mete-se a questão que o José Faustino abordou, e que essa questão é importante, sim, a questão dos serviços de informação. Claro, houve oficialmente pronúncia sobre os órgãos que tutelam os serviços de informação, que disseram que nada tinha acontecido. Houve, e deve dizer-se que até são pessoas responsáveis e, portanto, à partida, claro, temos que acreditar neles, não é? É evidente que, neste momento, portanto, o que é que sucede? Sucede que a única coisa que agora vejo de importante e de relevante é apenas isto. Eu espero que o Sr. Presidente da República, aliás, disse que não leu este relatório, não ia ler este relatório preliminar porque não era o definitivo, mas que irá depois ler com muita atenção o definitivo. Eu espero que ele veja dali, tire algumas conclusões e tenha, obviamente, nestas questões de Estado, eu acho que o chefe de Estado tem o dever e o poder, aliás, e o dever de conversar com o chefe do governo sobre estas questões de fundo. E sobre essas questões ele tem direito a ser informado de tudo com a mais estrita verdade. Se faltar a verdade é um grande sarilho. E, portanto, eu penso que isso é assim. Claro que o resto que aconteceu, que eu já estava a dizer, é verdade. Isto, agora, independentemente, agora até estamos a discutir os factos em si. Depois é atirar pedras uns aos outros. Uns atacam o governo Passos Coelho e se esta comissão da TAP continuasse de mais 10 anos, daqui a 10 anos, continuava-se a atacar o governo Passos Coelho. Depois acaba por haver uma questão que é esta, é que depois misturam-se situações que são situações de facto de mera gestão e que não têm importância por aí além, com questões que essas sim são mais importantes, e portanto o que acontece? É que a verdade é que isto acabou por não ser nada. Acaba por não ser nada. Porquê? Porque também aqui devo dizer que a oposição não esteve à altura. Não esteve à altura. Não esteve à altura até por uma razão, porque depois, como se sabe, isto levanta problemas de analogias. Quer dizer, foi fácil depois começar a fazer essas analogias com casos que estavam a acontecer no mesmo género, que não são iguais, mas são análogos, e depois tudo isto embaraça a classe política de uma forma muito grande. E, finalmente, também quero dizer uma coisa. Num dado momento, por causa do espetáculo mediático, e aqui que eu penso que a comunicação social, sobretudo as televisões, têm alguma culpa, desvalorizaram por fazer um espetáculo tal que a população desligou.
desligou. Eu estou convencido de que pouca gente já estava a ver aquilo. Da CPI à TAP, entramos no último tema do programa, a guerra na Ucrânia. Volodymyr Zelensky esteve em vários países europeus, teve um debate com o presidente da Bulgária, que tem defendido por diversas vezes que se tende a encontrar uma solução para o conflito. Volodymyr Zelensky lembrou-lhe que não era um conflito, era mesmo uma guerra. Usou esta expressão contrária, ou análoga, mas com uma expressão diferente. Pediu aos líderes da NATO que tomem medidas concretas para a adesão da Ucrânia durante a próxima cimeira da NATO. Entretanto, ficou também a saber-se que ex-funcionários norte-americanos mantiveram conversas secretas com cidadãos russos próximos do Kremlin, incluindo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, para discutir o futuro da Ucrânia. Estarão a abrir-se negociações, José Faustino, o desenvolver do conflito nesta semana? Não, tanto quanto julgo saber, portanto, eu não sei mais que as outras pessoas, o que sei é as coisas públicas. Mas, tanto quanto julgo saber, o que teria haver esse contacto entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo e americano foi de alguns limites na questão da guerra, não é? Portanto, é dizer, não há pontapés nas canelas, portanto, assim mal comparado, portanto, não havia armas nucleares táticas e no teatro de operações na Ucrânia, e os americanos não forneceriam determinada ou convenceriam os ucranianos a não entrar dentro do território da Rússia, né? do verdadeiro território da Rússia. Penso eu que a coisa andaria por aí, não é? O que me parece uma coisa, enfim, não sei como é que é de qualificar, porque ela é inqualificável, porque não são coisas comparáveis, quer dizer, são coisas completamente diferentes. É bom não usar armas nucleares, é certo, mas de qualquer modo o impedir que haja ataques ao território russo não faz sentido absolutamente nenhum, porque eu tenho aqui defendido o contrário disso. Não é atacar por atacar, mas tentar responder ao ponto de partida dos ataques, de onde partem os mísseis. Sabemos que grande parte deles partem do Mar Negro, mas também sabemos que a Ucrânia, que tem um grande exército terrestre, se calhar dos melhores exércitos neste momento, com muito bem equipado, tudo isso, mas que lhe faltam munições, que lhe faltam mísseis de longo alcance, depois tem uma força aérea muito fraquinha e não tem marinha. Bastante falta lhe fazia no Mar Negro, portanto, para impedir que os vasos russos lá estivessem e de lá lançassem os mísseis para onde bem querem e lhes apetece. Portanto, perante este cenário, é bom dizer que a guerra mudou o paradigma, portanto, o modelo de guerra que estava no terreno mudou. E mudou porquê? Porque até há um mês atrás a Rússia tentava ocupar terreno na Ucrânia. E a Ucrânia resistia. E isto dava mais ou menos uma soma e uma subtração de resultado de zero. Portanto, eles defendiam e eles não avançavam, estavam ali no zero. E o que é que aconteceu? O paradigma mudou porque a Ucrânia tomou uma iniciativa de ofensiva. Ou seja, pretende, mas como isto demorou muito tempo a preparar-se, os russos também se prepararam, também se defenderam. De modo que as coisas são o que são. Esta ofensiva está a acontecer, eles estão a avançar muito pouco, mas é difícil romper aquelas linhas inimigas. Daí as bombas de fragmentação, que a meu ver é uma forma de tapar algumas necessidades que o Ocidente se atrasou a fornecer à Ucrânia e que pode resolver problemas imediatos. Porque as bombas de fragmentação têm um poder de destruição terrível. Não é só naquele sítio, elas espalham-se ao longo do terreno. Aliás, tem-se visto o efeito daquilo na televisão, e é bom de ver que aquilo faz uma falta tremenda para penetrar as linhas inimigas. Porque também não sabemos bem, apesar de tudo isto que se diz, os objetivos da Ucrânia. Quer dizer, depreende-se que é expulsar os russos do seu terreno. Isso é um objetivo muito grande. Poderá ter outros objetivos mais limitados. Também não diz quais são, nós não sabemos. E também não sabemos, por esse motivo,
principalmente por esse, se estamos perto, estamos longe de um possível entendimento, de negociações, etc. Eu acho que estamos longe. De qualquer modo, é urgente, e eu acabo sempre da mesma forma, não, quer só aqui uma notazinha. Muito rapidamente, José Faustino. Acabo sempre da mesma forma. O Ocidente alargado, encabeçado pelos Estados Unidos, tem que urgentemente apetrechar a Ucrânia com aviões, e tem que mandar aviões, os famosos F-16, e tem que mandar mais munições e mísseis de longo alcance, bombas de fragmentação, tudo aquilo que houver para mandar e que faz lá falta. Finalmente, está-se agora a arranjar, como a gente agora vai de férias, uma estrangeirinha, uma rábula muito bem montada à volta do senhor Prigozhin. Não se sabe se ele está na Bielorrússia, se anda à vontade, se afinal é uma encenação, se ele já teve reuniões com o Putin para fazer uma nova invasão da Ucrânia, para tomar novas posições. Portanto, anda-se a contar uma história. É claro que contra a informação há de um lado e há de outro. Eu acho, com toda a franqueza, parece-me a mim, que tudo isto é pouco credível. O concreto foi aquilo que, a meu ver, se deve dizer, e foi aquilo que eu disse anteriormente. Silvério Cunha, muito sinteticamente... Sim, bom, estas guerras, à medida que se prolongam no tempo, vão gerando efeitos elas próprias e outros efeitos muitas vezes não previstos. Há uma coisa que enfim, não dá tempo aqui para falar, mas a célebre entrevista do Ministro dos Estrangeiros Lavrov na RTP1 teve muita graça, foi muito curiosa, porque mostrou, aquilo foi uma conferência quase que ele fez, não é? Em que eu acho que até o jornalista, para as circunstâncias, esteve muito bem, mas acontece que chegou a dizer, enfim, que estava até em desacordo com ele, mas acontece que Lavrov é uma pessoa, aliás, também deve dizer-se, uma pessoa bem preparada e uma pessoa que, para a idade que tem, aliás, mostrou estar em muito boa forma. Agora, acontece que estas guerras vão gerando efeitos e, a meu ver, os efeitos que agora podem vir ao de cima é o seguinte: o Ocidente está com um problema também pela frente, é que a Ucrânia já não é só um dos dados do problema. Neste momento é evidente que o Ocidente não tem o apoio do Sul global, como se diz agora. O Norte global está dividido e o Sul global não está a apoiar o Ocidente. E acontece que os russos e os chineses vão intervindo aí forte e feio. Eu ontem vi, quando agora foi a última reunião sobre questões até ambientais e ajudas ambientais, vi o que disse o Presidente da União Africana à frente dos líderes ocidentais todos, que foi de uma dureza extrema, disse: vocês trataram-nos como mendigos desde o Covid, enquanto que os chineses e os russos apareciam humildes a oferecer coisas. Claro, táticas são táticas, nós sabemos que ninguém dá nada de graça. Mas a verdade é esta, é que há um ressentimento muito grande do Sul global e acontece que o Sul global não vai nisto. E o Ocidente tem de cuidado, porque a Ucrânia, queremos ou não, é uma guerra que hoje é uma guerra mundial. Porque é uma guerra global, que tem interesses globais. E há aqui muitos fatores que vão entrar em linha de conta, muitos, entre os quais até a situação do Médio Oriente, etc. E, portanto, acontece que eu acho que o Ocidente, no conjunto, corre riscos grandes no conjunto. Agora, a Ucrânia, quando se chega a este jogo, e até se diz que Zelensky está a fazer uma coisa que eu acho muito inteligente, claro, ele sabe tentar salvar a autonomia da Ucrânia em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista diplomático, porque senão destes dias a Ucrânia ainda resolve o problema da Ucrânia sem a Ucrânia saber, e o povo ucraniano paga a tragédia toda que anda a pagar desde há um ano e tal. E, portanto, que é uma tragédia de facto vai ficar. Neste momento isso já não é possível. O exército ucraniano é um poder tremendo. Pois, mas os russos ontem lançaram mais um bombardeamento, ontem mataram não sei quantas pessoas. Sim, mas eles podem se virar ao contrário. Agora, começar a invadir a Bielorrússia. Mas sabe, eu não sou tão otimista. Eu não sou tão otimista. O paradigma mudou. O paradigma mudou, não. O paradigma, infelizmente, não mudou. Acontece que a correlação de forças pode mudar. Agora a correlação de forças pode mudar, mas acontece que eu não acredito, sou franco, que haja uma saída fácil e que eu acho que Zelensky, de facto, anda a fazer o possível por uma razão muito simples, porque tudo aquilo levanta problemas geopolíticos que são mais amplos e mais vastos do que aquela zona que já de si historicamente é tão complicada. Mas, enfim, eu tenho pena dos ucranianos, claro. Chegamos assim ao final desta revista da semana com José Faustino e Silvério Cunha, o último programa desta temporada, que fica por aqui neste dia 7 de julho.
Votos de um bom verão, lembrando sempre que pode escutar todos os programas e também ver na página dianafm.com ou no canal de YouTube da Diana, que pode subscrever. Muito boa tarde e boas férias.